Olá, gente, aqui é a Jaque. Hoje é dia 8 de junho de 2020, nós estamos na sexta aula online de jogos teatrais com introdução à linguagem da palhaçaria e que faz parte do projeto de oficinas artísticas do Espaço Livre Biguá, aqui em Guaíba, e é um projeto do governo do estado que visa dar visibilidade aos pontos de cultura. Muito bem, nós já comentamos, já falamos, sempre de forma mais superficial, abordando os temas, né, de jogos teatrais com essa ligação à linguagem do palhaço e da palhaça. E já falamos sobre escuta, sobre corpo, sobre palavra, né, fala, o brincar, que é esse jogar. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre dupla, sobre parceria, sobre trabalhar em dupla. E eu queria ler um trechinho desse livro aqui, que eu já tinha mostrado para vocês em outra ocasião, Palhaços, do Mário Fernando Bolognese, porque eu quero descrever para vocês um conceito que existe na palhaçaria, é um conceito muito antigo e tradicional, que é o conceito do palhaço branco e do palhaço Augusto. O clown branco. O clown branco tem como característica a boa educação, refletida na fineza dos gestos e a elegância nos trajes e nos movimentos. A roupa traz mais brilho e reflete uma elegância da tradição aristocrática. Então, o branco, ele é aquele que na dupla, vamos pensar numa dupla de palhaços, de clowns, o branco, ele é o que representa mais autoridade, ele é o mandão. O Augusto, e por que branco? Por que a palavra branco? Porque ele tem uma influência, a origem desse termo branco, né, nos palhaços, tem uma influência lá do Pierrot, da Comédia dell'arte, né, que tinha aquela maquiagem branca, o rosto enfarinhado, né? Esse rosto enfarinhado era uma característica mais melancólica um pouco. Então, esse rosto enfarinhado de branco é o que dá esse nome. Já o Augusto é um termo que surgiu, tem a raiz na língua alemã e foi utilizado pela primeira vez, uma das versões diz isso, né? Em 1869 em Berlim, quando um cavaleiro entrou no circo para apresentação, no picadeiro, com o seu cavalo. Enfim, foi uma apresentação muito desastrosa, aconteceu, deu tudo errado, ele caiu, enfim, aí o público começou a chamar ele de Augusto, 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 começou a proferir essas palavras, e Auguste, no dialeto lá de Berlim, significava ridículo, a pessoa que está em posição ridícula. Então, resumindo, esse clássico, né, desses conceitos de uma dupla de palhaços, que é o branco autoritário e o Augusto o mais bobo, o mais ingênuo, aquele que vai cair nas artimanhas que o branco vai inventar, mas que no final, com a sua ingenuidade, ele acaba conquistando o público. Tem também um outro termo utilizado, que é o termo escada. O branco seria escada para o Augusto. Todas as coisas que o branco inventa para que o Augusto se dê mal, ou para que o Augusto caia, né, o palhaço mais bobo, ou que ele caia, ou que ele se dê mal, acaba sendo um holofote em cima desse Augusto, desse bobo, né, que vai, com a sua patetice, aí que ele vai brilhar, né? Então isso é uma combinação já da dupla, de acordo com o estilo de cada palhaço. Não quer dizer que cada palhaço sempre vai ser branco ou sempre Augusto, uma característica definitiva dos dois. Não, isso pode se alternar. Com uma dupla eu posso ser uma palhaça mais branca, posso ser mais mandona, mais autoritária, mesmo assim eu sou boba porque é palhaça. Numa outra dupla eu posso ser mais ingênua, posso ser mais ridícula. E são termos também, são conceitos que vêm mudando, que vêm sendo repensado, principalmente na palhaçaria feminina, né? Esses termos de mandar e ser mandado, enfim.
mas faz parte da tradição. E esse relacionamento da dupla que é combinado, ele sempre causou no público muita expectativa, né, do que aquela atrapalhada que o Branco inventou vai causar, o que o Augusto o que vai acontecer com ele. Então são relacionamentos de dupla que deram certo durante muito tempo e que faz parte da tradição de duplas de palhaço. Muito bem, então um pouquinho de história, de palhaçaria. E agora eu queria mostrar para vocês alguns jogos de dupla. E eu vou chamar aqui uma convidada que vai brincar comigo hoje. E a gente vai mostrar para vocês alguns jogos. Já vou chamar ela. Essa aqui é a minha convidada, é a Helena, minha filha. E a gente vai mostrar alguns jogos de dupla para vocês. E antes disso eu queria falar que a dupla é a coisa mais importante que a gente tem num trabalho artístico, numa brincadeira. E que a gente sempre deve brincar e que sempre prevaleça o respeito, as regras definidas anteriormente, para que a brincadeira seja legal para todos. Para as duas pessoas da dupla. Ou para quem está brincando. Vamos brincar então? Primeiro é 1, 2, 3 de Bradford. É um jogo que está descrito no livro de jogos teatrais do Augusto Boal. E funciona o seguinte, a dupla vai dizer, alternadamente, vai contar até 3. Como são duas pessoas e são 3 números, vai funcionar assim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3. Sempre o do 1, 2, 3, depois volta no 1. A gente vai tentar fazer isso de forma mais rápida também, para ficar mais legal no jogo e mais desafiante pra gente, né? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3. Acontece isso, dá no cérebro. Depois, a próxima etapa, a gente vai tudo fazer rápido para mostrar para vocês fazerem em casa depois. A próxima etapa é substituir o número 1 por um movimento e um som. Eu vou inventar aqui o primeiro movimento e som, depois vai ser a Helena no número 2, tá? Então, a gente, ao invés de falar o número 1, ele vai ser substituído por um movimento e um som. Então, o número 1 vai ser o seguinte. 2, 3, quick, 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 2. 3. Muito bem, então vocês viram que a gente substituiu e a gente pode fazer de forma mais rápida. Agora o número 2. Inventa aí, Helena, um movimento e um som para substituir o número 2. Tá, vou fazer o 1 e aí tu faz o 2, tá? Quick. E um som. Pode ser. Tá. Quick. 3. Quick, 3, Quick. 3. quick, 3. 3. Então a gente substituiu o 2 por esse movimento. E a gente vai fazer mais rápido também para ficar legal. Agora, o número 3 vamos substituir. Tu inventa o movimento e o barulho do 3? Não. Eu? Tá. Então vamos lá, vamos começar do 1. Quick. Põe. Quick, point, Quick. Põe. Põe. quick, point, Vamos tentar fazer mais rápido? Quick. Põe. quick, Quick. point, Põe. quick, point. E aí a gente vai brincando
brincando e fazendo mais rápido. Agora a gente vai mostrar para vocês o segundo jogo, tá bom? Bom, como nas outras aulas a gente tinha comentado, a gente tinha falado sobre usar o corpo, né, de formas diferentes e sobre usar as palavras, a gente vai fazer um jogo de associação de palavras usando objetos, tá? E usando uma coisa muito importante que é o olhar. A gente vai jogar o objeto uma para outra e o mais importante desse jogo é que a gente se olhe. Então eu tenho que olhar para ela para avisar ela, né? É um código que eu estou jogando o objeto. Eu vou jogar esse objeto da forma mais generosa possível, ou seja, de um jeito bom que ela consiga pegar, tá? Então a gente vai brincar, mexer um pouco o corpo jogando o objeto e nós combinamos aqui que a primeira associação de palavras que a gente vai fazer é nomes de animais, tá? Então vamos lá, Helena, pode vir mais pra cá um pouquinho. A gente vai falar animais de forma bem aleatória, o que vinha à nossa cabeça, o nome que vinha à nossa cabeça, e vamos jogar a bolinha uma para outra, tá? Cachorro. Cavalo. Galinha. Gato. Girafa. Tem? Mais alguma coisa? Não precisa ser com a mesma letra, é só nomes de animais, Ah, tá. né? Se a gente definir que é com a mesma letra, essa é a nossa regra. A gente definiu que é nomes de animais. Mas a gente pode repetir o nome do animal? Ah, pois é. Uma outra regra é vamos evitar de repetir, para a gente poder falar o máximo de animais que a gente conseguir, né? Vamos. Coelha. Coelha. Porco. Hamster. Muito bem. Então, brincamos com a bolinha e podemos fazer muitas associações de palavras com bolinha. Agora a gente vai fazer com um bichinho de pelúcia e a gente definiu a nossa regra que será nomes de comida. Tudo que dá para comer, né? Feijão. Cola comestível. Que isso? Mas existe. Existe? Tá bom, então. Arroz. Lasanha. Macarrão. Batata frita. Brócolis. Melancia. Muito bem. Fizemos que ter um outro jeito de pegar. A gente pode estar mais longe uma da outra, pode estar mais próximo. E o bicho de pelúcia é uma outra maneira de agarrar. Próximo. Pegamos uma almofada e a gente definiu que a gente vai falar palavras com a mesma letra. Quem começa? Quadro. Quadro. Com a letra Q. Meu Deus. Queijo. Pode ser qualquer coisa? Pode. Pano. A gente definiu com a letra Q, né? Sim. Foi com a letra Q ou com a letra P? Vamos com a P, então? Tá. Pode ser? Pano. Papel higiênico. Prateleira. Papel. Então a gente define nossas regras, brinca, se movimenta. A gente vai fazer com o cabo de vassoura agora. Próximo objeto é o cabo de vassoura. Com almofada ou com travesseiro, a gente também pode brincar de guerra de almofada. Com o cabo de vassoura é mais difícil, a gente tem que brincar bastante com outras coisas antes de incluir o cabo de vassoura, porque o cabo a gente vai procurar acompanhar o movimento que o cabo tiver para a gente poder se movimentar de formas diferentes. E a gente vai utilizar as nossas pernas como molas, né?
para a gente evitar de ficar com os pés enraizados no chão e não se mexer de forma mais livre, tá? Então as pernas são molas para a gente poder ir para frente, para trás e para os lados. A gente vai fazer bem pouquinho, mas treinando em casa vocês vão ver como esse movimento faz com que a gente mexa outros músculos, tá? Do que o dia a dia, né? O cotidiano. Então vamos lá. A gente definiu nossa regra que as palavras vão ser de coisas que a gente vê aqui na nossa volta, tá? Onde a gente tá agora. Pode vir mais pra cá um pouquinho. Janela. Pano. O cabo sempre jogado para minha dupla, para minha parceria, para cima e para frente, tá? Um pouquinho para cima e sempre para frente, para que ela consiga pegar de um jeito bom. Espelho. Celular. Sofá. Vidro. Porta-retrato. É uma caixa de som. Sim. Caixa de som. Tapete. Ovelha. Muito bem. Então, esse deixar o cabo coordenar o nosso movimento, pegar, né, até onde ele for, ao invés de segurar ele aqui, faz com que a gente se movimente de formas diferentes também. Então, nossa sugestão de brincadeiras de dupla é pegar objetos, coisas, almofadas, bolinhas, ursos de pelúcia, cabos, jogar um ao outro, se olhando, se comunicando com o olhar e criar as suas regras para esse jogo, tá bem? Bom, então eu e a Helena já brincamos, já mostramos para vocês algumas brincadeiras de dupla. E eu queria deixar agora, por último, para a gente encerrar essa aula, uma indicação de um filme. O Ricardo, que está assistindo as aulas, pediu para indicar filmes e vídeos. Eu vou fazer isso nos próximos também, tá? E obrigada para todo mundo que está mandando relato, para todos que estão assistindo, que estão comentando, enviando os e-mails para o Espaço Livre Biguá. É importante que eu receba esse retorno, tô lendo todos, tá? É muito importante receber isso de vocês para a condução das aulas. Continuem conversando comigo dessa maneira, tá bom? Vou indicar o filme, então. Pelo momento que a gente está vivendo hoje no mundo, em que esse filme é importante em todos os momentos, na verdade, mas de toda essa luta para que nenhum privilégio, nenhum direito, nenhum dever, nem nada possa ser atribuído a alguém pela sua cor de pele, né? Essa luta, toda essa movimentação e essas manifestações que a gente está presenciando e que a gente está, de uma certa maneira, se envolvendo com esse tema, algo que sempre fez parte, né, da nossa história e que a gente precisa dar um basta em algumas coisas. Então, vou sugerir para vocês o filme Chocolate, que é um filme francês, foi feito em 2016, e ele trata do primeiro palhaço negro da França. É no final do século XIX que passa essa história, é baseado em fatos reais. E o Chocolate, ele foi o parceiro, foi a dupla do palhaço Fotite, que era um palhaço francês, e eles trabalharam juntos por muito tempo, né, como Branco e Augusto, fizeram essa dupla no circo e trabalharam em hospitais também, na época, iniciaram um trabalho dos dois em hospitais. Então assistam esse filme, Chocolate, tem no YouTube o filme completo, e depois a gente pode comentar sobre ele, tá bem? Muito obrigada, gente, um beijo para todos e até a próxima aula.